Todo mundo sabe que a alma de uma banda muitas vezes passa sim pelos vocalistas. É duro admitir e na verdade muita gente reluta para aceitar que muitas vezes o sucesso ou não de um projeto passa muito pelo talento e carisma do cara que canta, ou até mesmo por sua permanência ou não em uma banda. Mas se a história já provou algo sobre isso pra gente, é que apesar dos vocalistas serem responsáveis por fatias consideráveis de responsabilidade do trabalho em uma banda, às vezes as trocas são muito bem-vindas. Não só são bem-vindas, como geram inúmeras outras possibilidades, além de inclusive melhorar a banda. Às vezes simplesmente não dá certo e a banda desaparece. Às vezes fica muito melhor e ainda tem vezes que fica até difícil de decidir qual fase é melhor com cada vocalista. E embora muitas bandas tenham passado por isso, algumas foram realmente bem sucedidas em trocar de vocalista depois de se tornarem famosas. Mesmo em tempos difíceis de luta interna, existem aquelas bandas que voltam à vida com força depois que seu principal porta-voz deixa a posição. E se mantendo fiéis a si mesmas e tentando colocar alguém no lugar, as bandas que estão nessa lista tentaram com muita dificuldade substituir seus vocalistas e muitas delas não só foram muito bem sucedidas, diga-se de passagem, como também criaram um verdadeiro dilema para os fãs. Algumas dessas bandas aqui conseguiram se tornar não somente tão boas quanto eram, como também geraram uma certa dificuldade em decidir em qual fase era melhor, já que muitos de nós temos dificuldade de dizer, não, aquela fase ali era melhor, não, essa fase nova aqui ficou bem melhor. Então hoje vamos falar aqui de algumas bandas que trocaram de vocalistas, mas essa troca não significou necessariamente que ela é melhor do que o vocalista anterior, significou simplesmente que a banda ficou melhor ainda de uma outra forma. Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, me dá uma moral, se inscreve nesse botão bem aqui de baixo e quando esse vídeo acabar, você vai dizer pra mim nos comentários se faltou alguma banda nessa lista aqui, beleza? Quando o Helloween contratou o jovem Michael Kiske com vocais impressionantes, eles nem imaginavam que eles iriam ajudar a moldar o álbum que definiu o Power Metal. Michael Kiske foi despedido do Helloween e seguiu carreira solo. Ele foi demitido sem cerimônias depois do Pink Bubbles Go Apple, de 1991, e Chameleon, de 93, dois álbuns que viram o Helloween se afastar de seu som central de Power Metal. Sua última performance foi em dezembro daquele ano, até se retornou à banda depois de mais de 20 anos. Para substituir um cara com tanto talento, foi convidado Andy Darius. As pessoas pensaram que o Helloween era louco de demitir um vocalista tão talentoso quanto o Michael Kiske, mas segundo eles, Michael Kiske teria os empurrado em uma direção que eles não queriam. Andy Darius se juntou ao Helloween em 94, depois que a banda lançou um álbum que comercialmente não foi muito bem, o experimental Chameleon, de 93. Andy Darius ajudou o Helloween a retornar às suas raízes do metal em Master of the Rings, de 94, onde a banda permaneceu desde então. E enquanto isso ainda havia uma divisão na base de fãs do Helloween que permaneceram ferozmente leais a Michael Kiske. Andy Darius foi amplamente aceito, resultando em uma troca de vocalistas até bem sucedida. E a verdade é que Andy Darius morria de medo de substituir Michael Kiske. E você não teria medo? A questão na cabeça dele era uma só: será que o público iria aceitar ele cantando à frente da banda? Substituir um talento tão grande quanto o de Michael Kiske realmente não era uma missão fácil, até porque o Helloween ajudou a moldar o que a gente conhece hoje como Power Metal. Então a voz dele, basicamente, era um padrão, quase que uma régua para quem estivesse cantando o estilo. Mas no fim ele tá lá no Helloween cantando até hoje, e há quem diga que é difícil de imaginar o Helloween sem Andy Darius. Aliás, hoje ele não só está lá na banda, como é possível a gente ver tanto o Michael Kiske quanto o Andy Darius cantando juntos ao mesmo tempo, o mesmo show e no mesmo palco. Uma missão que parecia impossível realmente aconteceu. Isso é muito impressionante a ponto de deixar a gente com aquela pulguinha atrás da orelha na hora de dizer qual fase é melhor, Andy Darius ou Michael Kiske. Me diz você. O primeiro vocalista do Iron Maiden, na verdade, foi Paul Day, que foi seguido pelo mais teatral Dennis Wilcock. Eles tiveram um sucesso considerável com Paul Di'Anno, que cantou em seus dois primeiros álbuns. Mas foi só quando eles recrutaram a sirene de ataque aéreo de Bruce Dickinson para o The Number of the Beast
que eles se tornaram verdadeiros gigantes do mundo do metal. Começando com Paul Di'Anno, a banda fez seu nome e estava pronta para a grandeza. A banda tinha um contrato com uma grande gravadora, com a EMI Records, em 1979. Com Paul Di'Anno no comando, a banda gravou seu primeiro álbum, Iron Maiden e Killers. Mas devido ao comportamento autodestrutivo de Paul Di'Anno e ao uso extremo de entorpecentes, a banda se separou dele e contratou então o vocalista do Samson, Bruce Dickinson. E o resto, como a gente diz, é só história. O Iron Maiden marcou seu primeiro hit número 1 no Reino Unido com The Number of the Beast e conquistou um dos maiores públicos em todo o mundo. Em 1993, Bruce deixou o Iron Maiden para seguir carreira solo. A banda contratou Blaze Bayley, que fez apenas 2 álbuns com a banda antes do retorno dele. Hoje, o Iron Maiden é atualmente uma das bandas de metal mais populares do mundo, ainda com Bruce Dickinson cantando. E na realidade, Paul Di'Anno conquistou um lugar singular no coração dos fãs, já que Bruce Dickinson é verdadeiramente uma unanimidade para quase 100% dos fãs do Maiden. Mas muitos consideram que a fase de Paul Di'Anno à frente do Iron Maiden tem muito valor, já que essa fase com a voz dele faz com que as músicas do Maiden tenham uma textura bem diferente e também muito legal. De fato, à frente do Iron Maiden, Paul Di'Anno deixou sua marca lá, e até hoje é bem legal ver essas músicas dessa fase cantadas por ele. Não é que exatamente a gente fique na dúvida entre os dois vocalistas, a grande verdade é que os dois representaram uma parte bem importante do Iron Maiden, e o material produzido pelos dois nas duas fases é realmente muito bom. Bom, Scott foi ótimo, a gente nem precisa discutir isso. O AC/DC teve grande sucesso com ele. Nesse caso, o Bon Scott infelizmente morreu de alcoolismo, então a banda teve alguma simpatia na hora de substituir ele. Mas aí veio a primeira audição de Back in Black e os fãs suspiraram aliviados com o que a banda ia fazer dali pra frente. O AC/DC foi formado em Sydney, na Austrália, em 1973. No ano seguinte, eles já tinham conquistado muitos fãs. Nos 5 anos seguintes, a banda produziu 6 álbuns de estúdio que coletivamente alcançaram o status de platina 19 vezes. Caramba, mano, é muita coisa, não? Em 1980, a banda estava trabalhando em seu 7º álbum, Back in Black, quando a tragédia aconteceu. Scott foi considerado inconsciente e morreu de envenenamento por álcool. Isso deixou um vazio enorme para ser preenchido. A banda considerou se separar, mas decidiu seguir em frente. Por alguma façanha milagrosa, Brian Johnson foi trazido para o rebanho possuindo a mesma quantidade de garra na garganta que Bon tinha, na melhor das hipóteses. Com as costas contra a parede, a banda entrou no estúdio com Brian. Mesmo que Bon Scott estivesse lá apenas em espírito, o AC/DC transformou sua tragédia impensável em uma das maiores histórias de retorno do rock. Em 1981, o AC/DC lançou Back in Black com Hell's Bells em homenagem ao falecido Bon Scott, com Brian Johnson nos vocais. Seria um dos álbuns mais vendidos do rock. A banda continuou exatamente onde parou e foi capaz de desenvolver uma incrível base de fãs em todo o mundo. Muitos pensavam que seria o fim, mas eles se reinventaram com Brian Johnson. Com todo respeito a Bon Scott, foi com Brian Johnson que o AC/DC entrou na sua maior voltagem. E recentemente ele teve uma decisão bem difícil: sair em turnê com o AC/DC e arriscar ficar completamente surdo ou simplesmente parar. Ele decidiu parar e o AC/DC escolheu Axl Rose para substituir ele nos vocais. E essa é uma mudança de vocal que eu vou deixar para vocês aí, eu não vou entrar nessa não. A formação clássica do Black Sabbath durou apenas 10 anos, mas sua influência no heavy metal ainda é ouvida nas bandas de hoje. Músicas icônicas como Iron Man, Paranoid e War Pigs ainda são tocadas regularmente nas rádios e foram licenciadas inúmeras vezes.
Uma década e 8 álbuns lançados, Tommy demitiu Ozzy devido à frequência e intensidade do abuso de substâncias. Na verdade, foi a futura esposa de Ozzy, Sharon, que recomendou o vocalista do Rainbow, Ronnie James Dio, para o trabalho. Dio tinha credibilidade legítima no hard rock e, por seu crédito, deu uma ótima versão de Ronnie James Dio enquanto esteve no Black Sabbath. O Sabbath nunca alcançou as mesmas alturas que alcançou com a formação original. Até o baterista Bill Ward afirmou que foi intolerável para ele subir no palco sem Ozzy. Enquanto ninguém queria seguir o Ozzy no Black Sabbath, que são considerados junto com Led Zeppelin os padrinhos e criadores do heavy metal, Dio foi capaz de dar uma segunda vida ao Black Sabbath com 2 álbuns de estúdio, Heaven Hell e The Mob Rules, bem como o aclamado Live Evil Album. Depois que Dio saiu para criar sua própria banda, o Black Sabbath parecia se tornar uma porta giratória de vocalistas e nunca mais foi capaz de manter uma banda ou imagem coesa por muito tempo. Somente após a eventual reunião com Ozzy, muitos anos depois, seu legado finalmente parecia estar completo. O Ozzy vai viver na memória da cultura pop como vocalista louco e comedor de morcegos do Black Sabbath, mas na verdade, ele deixou a banda em 79. Ron James Dio assumiu, mas ele não era o Ozzy. Demitir o Ozzy e recrutar o Dio pra frente do Black Sabbath fez com que o Black Sabbath se revitalizasse naquela época, embora a configuração dessa banda continuasse bem turbulenta e durasse apenas 2 álbuns. Com isso, o Dio se tornou um dos maiores vocalistas da história do metal, enquanto o Ozzy continuou a trilhar seu caminho para ser uma lenda. Com isso, o material do Black Sabbath continuou deliciosamente demoníaco e com grandes vocalistas ali cantando e assumindo aquele posto. E é verdade, até os dias de hoje, muitos fãs se dividem na hora de decidir com qual foi melhor, com o Ozzy ou com o Dio. Fato é que os dois à frente do Black Sabbath foram incríveis e separados do Black Sabbath, eles também são enormes, verdadeiras lendas do heavy metal. O Nightwish surgiu na pequena cidade de Kitee, na Finlândia, com a ideia de misturar fantasia com um som operístico bem característico que acabou ficando conhecido por metal sinfônico. Para representar o peso necessário que as músicas trariam, Tarja Turunen trouxe todo o seu talento para frente da banda e durante anos ajudou o Nightwish a ganhar espaço no mundo com seus vocais líricos muito potentes. Com ela à frente da banda, o Nightwish teve vários sucessos até chegar ao álbum Once, que explodiu de vez a banda pro mundo e logo depois foi demitida. Para substituí-la, Annette Olson foi contratada, mas ela sofreu muitas críticas da mídia e dos fãs por ter um estilo de voz diferente de Tarja. E na verdade, isso nem era culpa dela. Thomas, o principal compositor, queria explorar um estilo mais pop, deixando um pouco de lado a voz lírica, e para isso, ela era a escolha. Mas a passagem dela pela banda foi bem traumática e ela acabou sendo substituída por Floor Jansen, contra sua vontade. A Annette já tinha dito que não queria que Floor Jansen substituísse ela nem de brincadeira no Nightwish. A verdade é que a Floor já tinha um perfil bem mais metal do que ela, e claro, os fãs que já estavam criticando muito a posição dela na banda, quando vissem a Floor no palco, com certeza iam achar bem mais maneiro e iam começar a criticar ela ainda mais. E quando foi sugerido a ela que Floor Jansen a substituísse no Nightwish, ela não gostou nem um pouco da ideia, pelo contrário, ela bateu o pé, porque ela sabia que a partir do momento que a Floor subisse ao palco, o emprego dela estava em risco. Floor começou a cantar profissionalmente como vocalista do After Forever em 1997. Depois da separação da banda em 2009, ela fundou o Revamp e lançou 2 álbuns com a banda até sua extinção em 2016. Floor já era conhecido do Nightwish nos bastidores há 10 anos, quando o After Forever abriu para o Nightwish durante uma turnê do álbum Century Child, na Europa. Thomas disse que Floor foi a primeira opção da banda e que a ideia original era que ela substituísse a Annette Olson apenas nos shows na América do Sul e Austrália, já que a mesma na época estava grávida e com a gestação bem avançada. Depois de 1 ano, ela foi anunciada como integrante oficial do Nightwish e desde então já lançou vários álbuns com a banda.
A Flo é muito querida pelos fãs do Nightwish e conseguiu uma façanha bem curiosa. Ela conseguiu fazer com que mesmo que os apreciadores de Tarja Turunen se encantassem pelo seu talento e pela sua postura nos palcos. Apesar de muitos ainda preferirem Tarja Turunen à frente do Nightwish, esses mesmos conseguem admitir que Flo Jansen é um absurdo de talentosa à frente do Nightwish. O casamento de Flo Jansen com o Nightwish era exatamente o que a banda estava precisando naquela época, já que Flo Jansen tem uma potência de voz inacreditável e consegue transitar tranquilamente entre a voz lírica e a voz limpa, algo que é extremamente necessário para o Tuomas, que compõe músicas pensando justamente nessa transição. Para muitos, a postura de headbanger dela legítima em cima do palco matou de vez todas as possibilidades de Anette Olzon continuar à frente da banda. Mas a verdade é que o Nightwish conseguiu uma façanha muito rara de conseguir ter excelentes 3 fases com 3 vocalistas diferentes e ainda assim ser tudo muito bom. O Angra é uma queridinha do metal nacional e ficou muito conhecido também por esbanjar talento em todas as áreas instrumentais da banda. Junto de Rafael Bittencourt, André Matos foi autor de diversas composições incríveis na banda, e se ser maestro não era o bastante, o alcance vocal desse cara era inacreditável. O Angra foi formado por Rafael Bittencourt e André Matos com a proposta de fundir o peso do heavy metal aos ritmos brasileiros e a sofisticação da música erudita, e eles souberam muito bem como fazer isso. Foi com o álbum Angels Cry que eles atingiram sucesso. Depois o Angra ganhou fama no Japão, onde o Angels Cry chegou à 3ª posição na parada internacional, tendo vendido 106 mil cópias, ganhando seu primeiro disco de ouro. Mas infelizmente, mesmo depois de mais 2 álbuns, o Angra dessa formação deixou de existir. Depois de inúmeros problemas empresariais, André Matos, Ricardo Confessore e Luiz Mariucci saíram da banda em 2000, e em março de 2001, uma nova formação anunciou a fase Rebirth, com Achilles Priester na bateria, Edu Falaschi nos vocais e Filipe Andreoli no baixo. Edu Falaschi assumiu a voz do Angra. Ele era líder da banda Symbols e foi escolhido para a difícil missão de substituir André Matos e todo o seu potencial. Assim, o Angra voltou com tudo para o lançamento do disco Rebirth, que foi gravado no Brasil e na Alemanha pelo produtor Dennis Ward. Em menos de 2 meses, Rebirth já tinha atingido o número de 100 mil cópias vendidas em todo o mundo. E apesar de todas as comparações que existiam na época e as rixas que existiam porque André Matos e sua trupe montaram o Xamã, o Edu Falaschi encarou com muita bravura a missão de substituir o grande e talentoso André Matos. Por mais que parecesse impossível, essa era uma missão que ele não ia abrir mão. Afinal de contas, cantar no Angra era uma grande oportunidade e ele literalmente daria sua garganta por aquilo. E com o lançamento do Rebirth, eles tinham uma missão ainda bem difícil. A banda precisava se reinventar e provar que aquela formação não era só uma reinvenção do que já tinha sido feito, mas sim uma evolução de todo o trabalho que o Angra já vinha fazendo até ali. E eles foram muito bem sucedidos, já que o Rebirth é um disco que realmente provou que a banda conseguia fazer uma evolução técnica realmente muito caprichada. À frente da banda, Edu Falaschi gravou vários discos, sendo que Rebirth e Temple of Shadows são considerados grandes álbuns clássicos na carreira do Angra até hoje. Inclusive, existem muitos fãs que dizem que Temple of Shadows é o maior trabalho da carreira deles até os dias de hoje, mesmo se comparado com os trabalhos da carreira da época de André Matos. Esse exemplo do Angra é um exemplo de que realmente às vezes parece que é impossível você trocar o vocalista de uma banda, mas a banda vai lá e realmente consegue, já que essa fase aí do retorno do Angra na fase do Rebirth foi um grande sucesso na época, tanto é que até hoje essa fase é tocada pela banda e todo mundo adora, e o próprio Edu Falaschi seguiu em carreira solo, tocando muitas dessas músicas aí, inclusive gravando um DVD do próprio disco Temple of Shadows, que é um excelente registro desse disco que é maravilhoso. Mas apesar disso aí, eu vou deixar a bola pra vocês, porque ambas as fases, tanto de André Matos quanto de Edu Falaschi, são fases realmente muito boas, mesmo a gente sabendo que André Matos é uma unanimidade vocal que não precisa nem um pouco de botar em questionamento o quanto que esse cara cantava. Ainda assim, tanto as fases dele quanto a do Edu Falaschi são as fases que mais marcaram a carreira do Angra até os dias de hoje, e muitos fãs escutam o Angra até hoje justamente porque foi nessa fase aí que começou o amor por essa banda querida pra gente aqui no Brasil.
grande verdade é que os vocalistas são realmente muito importantes para a banda e às vezes é praticamente impossível de trocar. Existem inúmeros casos em que essa mudança simplesmente não deu certo e a banda pagou preço alto por isso, chegando até o seu fim. E existem tantos casos sobre isso que a gente precisa de mais vídeos para falar mais a fundo e contar outros casos de sucesso e de insucesso também. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. Eu esqueci de algum caso? Deixa aqui nos comentários e me lembra para quem sabe no próximo vídeo a gente colocar aí. Beleza? Tamo juntão, galera. Muito obrigado pela sua incrível audiência. Até a próxima. Valeu!